Fala pessoal, então assim ó, a gente falou um pouquinho sobre a questão aí da jornada do nivelamento e uma outra questão importante, gente, é a crença no operacional, tá? Então, por exemplo, assim ó, eu dei um exemplo para vocês e esperei bem certinho o time correto aqui, ó. A gente tem uma linha de tendência de alta, tá? É uma questão simples aqui que eu vou ensinar para vocês depois o que é dentro da questão da análise técnica e da análise gráfica. Mas o que acontece? Essa crença no operacional, ela não é definida no resultado. Então, por exemplo, aqui, ó, eu poderia ter esperado para ver se ele ia subir para pegar aqui na ponta ou ter pegado bem na pontinha, ok? Eu não vi toda a movimentação, então eu não posso dizer para você que esse candle ele deu a esticada que eu gosto para fazer a base da operação. Ele dando positivo ou negativo indiferente. Mas o que eu quero falar para vocês? O que vocês aprenderem no decorrer desse treinamento ou de qualquer outro treinamento, vocês precisam levar em consideração que se a operação deu positiva ou deu negativa, você precisa explicar qual foi a sua entrada. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui eu tive uma linha de tendência que eu marquei. Quando ela tocou, eu acreditei num pullback de baixa ou numa reversão, né, de tendência. No caso, ela só veio aqui fazer uma correção da reversão que ela estava fazendo. Átomo, não entendi muito bem o que você está dizendo. Eu estou dizendo para você que eu sei explicar a minha entrada. Eu dei uma entrada consciente, não foi uma entrada para tentar recuperar lucro com emocional frustrado ou alguma coisa assim. Eu realmente sei o que eu estou fazendo. Se ela tivesse finalizado negativa, significa que a minha análise naquele momento ela não foi boa. E foi isso? Não. Talvez é porque naquele momento aconteceu alguma notícia e o mercado não respeitou, ou aconteceu alguma movimentação e não permitiu que a minha análise fosse respeitada. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição um vídeo que mostra o porquê que às vezes as marcações nossas não são respeitadas, tá? Mas na verdade você pode até entrar aqui no canal e olhar bem certinho esse vídeo, tá? Mas eu peço que você dê continuidade nas aulas para você entender tudo que eu quero compartilhar contigo. Eu vou ver se eu consigo colocar ali na ordem, que é um vídeo que eu já publiquei. Mas o que acontece? O que eu tô querendo dizer para vocês? Talvez você já tenha um operacional definido e você só precisava ouvir esses conselhos da questão mental, dessa mentalidade que eu estou compartilhando contigo para você poder performar e crescer dentro do mercado. Que você precisa acreditar no teu operacional. Você precisa acreditar na sua estratégia. Você dominou, você aprendeu, você opera de maneira consciente. Parabéns. Ela deu errado? Não tem problema. São ciclos do mercado, ok? Outra questão, ciclo de mercado. Eu vou falar isso já para a gente não precisar fazer muitas aulas, ok? Para você entender realmente o que seria esses ciclos do mercado. Tem momentos que a gente está pegando o mercado com muita notícia, tá? Então eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Eu vou usar isso daqui como uma zona, tá? Uma zona para fazer as marcações aqui e aí vocês vão entender. Deixa eu olhar para trás como que tá. Tá, vamos supor aqui, pessoal, que essa daqui é a minha análise, tá? Essa é a minha análise, essas foram feitas aí as minhas marcações. E o que acontece? Cara, respeitou, beleza, tocou aqui, ele veio aqui, ele rompeu um pouquinho, tá bacana. Só que aí se eu pego e jogo a linha aqui, eu vejo que na verdade ele não rompeu, ele só foi buscar o outro ponto aqui, né? Então basicamente aqui ele veio, fez um falso rompimento e voltou. Então a gente vê que está caminhando tudo nos conformes, está respeitando tudo certinho. Só que toda entrada que eu faço, toda marcação que eu faço, ela não respeita nada. Nada. O que acontece? Às vezes você está pegando um ciclo de notícia. Eu vou te dar um exemplo. Aqui eu tenho uma marcação, né, de resistência. Eu vou deixar um vídeo para vocês depois para vocês entenderem certinho o que é isso na análise gráfica, tá? Mas você fez a operação e ela rompeu. Então eu já tô te adiantando que pode ter saído uma notícia no mercado
e naquele momento da notícia não respeitou sua operação porque a notícia foi contra a tendência ou a favor da tendência e fez com que teu suporte ou resistência não fosse respeitado. Vou te dar um exemplo, ó. Aqui a gente tem um suporte, né? Ela veio, tocou, a tendência é que eu fosse fazer uma compra. Mas vamos supor que nesse momento foi o momento que saiu a notícia do Sérgio Moro, que ele saiu do governo do Brasil, tá? Beleza. Nesse momento, o mercado todo, basicamente, né, foi afetado, principalmente aqui no Brasil, as ações, tudo. A gente está falando aqui de euro, mas indiferente, eu estou dando um exemplo para vocês. O mercado, ele bateu aqui, ele iria cair. Por que ele ia cair, Átomo? Porque essa notícia foi uma notícia negativa que impactou o mercado. Tá bom? Então isso que eu quero que vocês entendam. Os ciclos muitas das vezes acontecem. Essa questão de pandemia acaba influenciando um pouco. Então você acaba tendo que... Ó, isso daqui provavelmente poderia ter sido uma notícia. Então você acaba tendo que ajustar o seu operacional para isso. Entende? É quando você realmente define as suas estratégias e vê o que você pode fazer para se remodelar conforme o mercado está mudando. Tá? Então você acaba mudando junto com o mercado. Tá bom? Então, mais essa aulinha aí para alguns insights para vocês, para que a gente possa estar entrando um pouquinho mais a fundo dentro desse conteúdo, tá bom? Espero que esteja fazendo sentido para vocês. Peço que vocês façam um comentário lá no Instagram acerca desse treinamento, para que realmente eu possa saber se o conteúdo é de valor ou não. Um forte abraço aí, pessoal, e até o próximo vídeo.